Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, quem estiver presente. Vamos para mais uma aula aberta ao público do nosso curso de extensão em ressonância. Hoje nós vamos falar sobre ressonância de mamas e pós-processamento. Ressonância de mama, que é um tema, que é um estudo bem simples de ser executado. Existem aí dois pontos muito específicos que geram transtornos e preocupação dos operadores, que são as etapas de supressão de gordura, supressão de água, supressão de silicone. E nós vamos falar bastante disso nessa aula para acabar com essa mística de uma vez e para quem estiver assistindo poder depois falar assim, agora eu sei fazer isso, tá? Então, o professor Homero já me apresentou. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre bobinas, critérios diagnósticos, aplicações clínicas, protocolos de aquisição, um pouco de espectroscopia, exames com silicone e estudos dinâmicos, tá? Então, aí o objetivo final do curso realmente é que todos estejam aptos a reconhecer os PSDs, selecionar os melhores PSDs para a realização do estudo de mama e conseguir aí passar por aquela etapa de supressão manual de alguma estrutura e entender aí um pouco dos gráficos. Bobinas, basicamente, nós temos alguns modelos diferentes de bobina no mercado para a realização desse estudo, e aí falando de GE, mas o mais comum, mais visto no mercado é a bobina de 8 canais de mama, tá? Então, é uma bobina que permite fazer, que vem com um kit de compressão lateral, e se pode fazer, além dessa compressão simples, os estudos ou procedimento de biópsia, guiados pela ressonância, tá bom? Então, vem essas gradezinhas onde isso comprime a mama da paciente, e aí o médico, através de uma sequência, consegue visualizar esses quadradinhos, fazer a marcação e fazer a punção via ressonância magnética. Alguns critérios diagnósticos. Então, a primeira coisa que a gente avalia uma ressonância de mama é em relação à morfologia, a forma da lesão. Então, existem lesões circulares, ovalares, lobular, lineares, ductais, e especuladas ou irregulares. Existem aí uma avaliação sobre a margem da lesão, se é uma margem bem definida ou mal definida. Existe sobre o tipo da captação de contraste, então se for um tipo de captação homogênea ou heterogêneo. E além disso, ainda eu tenho tipos de realces septados, com as septações internas escuras, com septações realçadas dentro do tumor, um sinal que fica mais concentrado na borda e realces mais centrais. Quais são as aplicações clínicas? Principais indicações para ressonâncias de mama é follow-up para mulheres que tiveram mutação BRCA1 e CA2, risco de câncer, avaliação de implante, seja ela uma rotura ou uma rotação, avaliação pré-operatório contralateral do peito em extensão da malignidade, monitoramento à resposta de quimioterapia, estudos complementares à mamografia e ultrassom e a própria biópsia. Tá? Então, dificilmente a gente vai ver uma paciente realizando o estudo de mama sem ter realizado uma mamografia ou ultrassom prévio. Lembrando que não é um estudo exclusivamente feminino, que sim, existem aí possibilidade de realizar o estudo da avaliação mamária em pacientes do sexo masculino. Quando a gente fala da parte mais técnica, né, de sequências de pulso, o que nós precisamos levar em consideração, quais são as sequências de pulso que eu preciso utilizar num estudo? Então, eu vou levar em consideração alguns critérios, como qual tipo de caracterização do tecido eu vou conseguir com essa sequência, como eu vou conseguir visualizar a morfologia dessa lesão, se com essa sequência eu vou conseguir fazer identificação de cistos, se eu vou conseguir, se a máquina estiver disponível, realizar técnica ideal para reconstrução multicontraste, e aí eu conseguir fazer uma caracterização tecidual, a gente vai ver como é que funciona essa técnica ideal, tá? E aí, utilizar a supressão de gordura uniforme, e também a gente pode acabar utilizando o STI como uma segunda opção. O propeller, que é um recurso para redução de movimentos e artefatos de fluxo, que nós sabemos que no coração, no estudo de mama, o coração projeta muitos artefatos na direção da fase, e o propeller ajuda a reduzir isso. Hoje em dia, técnicas volumétricas como o Cube, que trazendo um pouquinho de tudo que nós falamos na última aula, que nós falamos de sequências de pulso, o Cube são as sequências Fast Spineco 3D, e aí, em alguns protocolos, a gente consegue
otimizar a visualização médica ou até reduzir o tempo de exame aplicando essas sequências 3D. E técnica Fast Recall, Face SPGR, Vibrant ou Vibrant Flex, que são sequências 3D para fazer os estudos dinâmicos, tá? Isso aqui é um parágrafo, um capítulo extraído aí do ACR, que é o Colégio Americano de Radiologia, e aí eles têm um guia do mínimo de sequências necessárias para fazer um estudo. E aí, falando em estudo de mama, eles pedem pelo menos estas 2 ou 3 sequências, digamos assim, tá? Então, eles recomendam que seja feita alguma sequência T2, que seja líquido sensível. Essa sequência líquido sensível precisa ter um suficiente contraste entre tecido de fundo e tudo aquilo que for líquido, né? Uma adequada relação sinal-ruído, então não pode ser uma sequência tão ruidosa. E aí fica aberto se você vai utilizar isso com supressão de gordura ou não. Para melhorar esse contraste, óbvio, nós vamos utilizar aí técnicas com supressão de gordura. E aí nós temos uma sequência pré-contraste T1, uma sequência de captação precoce T1 e uma sequência tardia T1. Então aí é o que nós realizamos o nosso estudo dinâmico, tá? Em relação à sequência T2, não há determinação para a resolução temporal e espacial, mas para o dinâmico, sim. Então, eu preciso ter uma espessura de corte de 3 ou menor que 3, sem gap, então por isso utilizamos as sequências volumétricas, com uma resolução em plane, tanto na fase quanto na frequência, de 1 milímetro ou menos, para que eu tenha uma boa caracterização morfológica aí do grau de especularidade e morfologia da lesão. E eu preciso ter uma fase pré-contraste, uma fase bem precoce e pelo menos uma fase após os 4 minutos de injeção. É claro que existem vários outros artigos que referenciam protocolos, e a gente não está aqui para referenciar protocolo, esse é só um exemplo muito simples do mínimo que você precisa fazer para realizar um estudo de mama, tá? Então, quando a gente pensa ali em PSDs para caracterização morfológica de lesão, nós trazemos aí então a sequência T1, que é a sequência básica para anatomia, né, para morfologia, aonde não é uma sequência líquido sensível, mas é uma sequência onde a gordura vai estar hiperintensa e eu consigo ver bem contornos anatômicos com essa sequência. Para fazer um T1, eu tenho uma opção do Spineco, do Fast Spineco, que é a sequência mais clássica, tá? Algumas considerações da sequência Fast Spineco T1 é você fazer um ajuste correto do ecotrem, para que você não exagere no valor do ecotrem e aí desbalanceie a sequência e tire o efeito T1 dela, falamos isso na última aula. O ecotrem ajustado também vai me ajudar a reduzir tempo de scan, a reduzir borramento. Então, eu não posso exacerbar muito o ecotrem, porque além de perder contraste, eu vou aumentar o borramento da sequência e vou estar aumentando aí o SAR, tá? Um recurso que, em alguns casos, nós utilizamos para reduzir borramento de imagem é o Blurring Cancellation. Lembrando que o Blurring Cancellation vai me exigir aí um NEX maior, e aí uma possibilidade também para reduzir artefatos de ghosting ou artefatos de movimentos de fluxo é usar NEX maior em sequência T1, maior que 1. É claro que nós sabemos que é uma sequência que tem muito sinal, oficialmente eu não preciso mais do que um NEX para realizar essa sequência, mas quando eu coloco mais de um NEX eu tenho um resultado final muito melhor, tá? Outras opções de realizar a sequência T1 que hoje em dia são até mais utilizadas, especialmente em protocolos que necessitam de mais um plano no T1, ponderado em T1, é a sequência T1 Fast SPGR e a sequência T1 Cube, tá? Elas são sequências 3D que serão adquiridas aí com voxel isotrópico, então sequências que são adquiridas na ordem de 1 milímetro isotrópico, 1.2, e aí podem realizar reconstruções em todos os planos. Adquirido normalmente em axial, eu posso visualizar com boa qualidade ainda no sagital e no coronal. Sequências T2, e quando falamos em T2, a clássica é a Fast Recall, Fast Spineco. Nós sabemos que esse pulso Fast Recall é um pulso adicional à cadeia de RF, que vai encurtar o tempo de leitura da água, fazendo com que tudo que seja brilhante, líquido, sensível, fique com um brilho maior, com tempos de repetição mais curtos,
tá? E isso facilita para ter tempos de scan menores também. Essa sequência pode ou não ser com saturação de gordura, com FAT7. Lembrando que sabemos que um dos grandes complicadores do estudo de mama é a homogeneidade de saturação de gordura. Então, o FAT7 aí, ele entra muito mais como uma possibilidade. É claro que a maioria dos médicos querem esse FAT7, preferem o contraste de imagem obtido pelo FAT7, mas existem outros recursos como técnicas Ideal, Flex ou STIR para me dar essa imagem com líquido sensível com contraste aumentado, com saturação da gordura, tá? Outra opção é utilizar o recurso do Propeller, nós vamos falar bem dele também. Então, aqui um exemplo de uma sequência T2, onde eu aplico a técnica Ideal, onde eu vou ter uma reconstrução que nós chamamos de reconstrução Water, que é uma reconstrução onde eu tenho predominância do sinal da água e não tenho sinal da gordura, me remete a um FAT7. Uma sequência que é o inverso, onde eu tenho uma predominância do sinal da gordura e não tenho sinal da água. Então, é o inverso dessa sequência Water. E eu posso ter um in-phase e um out-phase também. Então, com essa técnica, com uma só aquisição, eu consigo ter 4 contrastes, onde eu vou estar aproveitando aí especialmente essa sequência, a fase Water, que me remete a uma supressão de gordura, e o in-phase, tá? A técnica Ideal é uma técnica Dixon de 3 pontos, onde é adquirido 3 pontos diferentes da magnetização dos spins da água e da gordura, e aí depois esse computador recebe esses 3 dados e faz uma separação de mapas de água, mapa de gordura, mapa em fase e mapa fora de fase. É uma técnica muito boa para eu ter uma homogeneidade de supressão de gordura, né, entre aspas, especialmente nessas regiões que eu tenho maior dificuldade, maior efeito de suscetibilidade, tá? O Ideal tem aí alguns desafios e limitações, que é o tempo de aquisição, que normalmente é muito mais alto. O seu EcoSpace costuma ser maior, com isso eu tenho mais artefatos de fluxo aparecendo na minha sequência, e aí para diminuir isso eu acabo tendo que fazer um ajuste correto do Ecotrem, reduzir esse Ecotrem, e reduzindo o Ecotrem eu acabo aumentando muito o tempo. Então, normalmente quando a gente vê Ideals que não estão com uma boa qualidade de imagem, o operador quis aumentar demais o Ecotrem para ganhar tempo, e aí a imagem fica mais borrada e com muito artefato de fluxo. Outra opção para T2 é a sequência Propeller, que aí nós sabemos que nós praticamente eliminamos artefatos de movimento exagerados e de fluxo, principalmente. Ela me proporciona um excelente contraste T2 também, líquido sensível, onde lesões císticas vão brilhar bastante. Dependendo da configuração da sequência, e outra vez, quando se sacrifica muito no phase wrap e o oversampling factor, que nas algumas versões mais antigas está com esse nome, e o next da sequência, nós vamos ver um efeito de stacking muito forte no coração, e isso em virtude de um tempo mais curto. Então, aqui uma sequência que está ligeiramente alta, né, que tem 3 minutos e 38, contrapartida aí com 2 milímetros de espessura. Então, aí, como eu já comentei, redução de movimento, de artefatos de fluxo, tem uma boa relação contraste-ruído, tá? Excelente para ponderação T2. E nas máquinas mais novas eu posso fazer T1 Propeller também, e compatíveis com os modos de aceleração. Sequência Cube T2, então já mostrei um exemplo de um Cube T1, agora um Cube T2, especialmente para protocolos que o médico que faz o laudo solicita muitos planos T2, eu gosto de um coronal T2, um axial T2 e um sagital T2. Importante realizar uma técnica volumétrica que a gente ganha aí em tempo de aquisição, e também vou ter uma imagem, um corte mais submilimétrico, fugindo daqueles 3, 4 milímetros que estamos acostumados a ver em sequências 2D, tá? Tem suas vantagens aí de ter uma aquisição volumétrica e um voxel isotrópico. O grande desafio, a gente sabe que é o tempo mais longo de aquisição. Nós vimos também que hoje em dia já existem recursos para redução de tempo de sequências volumétricas, como o Hypercube e o Hypersense. Opa, perdão aqui um minutinho. Voltei. Mas ainda assim é uma técnica que pode ser muito bem utilizada.
Sequências de difusão, existem aí várias linhas de estudos que recomendam, sugerem o estudo de difusão na mama, até porque a avaliação neoplásica é o principal indicativo de ressonância mamária, e nós sabemos o quão sensível é a difusão para mostrar áreas de restrição de difusibilidade da água. Então, essa técnica pode ser uma difusão convencional, que nós estamos acostumados a fazer com um FOV mais amplo, ou a famosa difusão focus, que nós vimos também na outra aula, onde eu consigo fazer difusões com um FOV reduzido, uma excitação seletiva, e ter melhor resolução espacial sem dobra. Então, aí, como eu falei, é excelente para diferenciação de lesões benignas e malignas. Alguns desafios são artefatos, principalmente causados por suscetibilidade, distorção de imagem, também causada pela inhomogeneidade do campo. Você vai, em alguns casos, você não vai ver a mama com um contorno tão regular como você vê uma sequência T1 e T2. Imagens com fantasmas, tá? Com ghosting, então a gente vê isso especialmente em sequências com supressão, com prótese mamária de silicone. E aí é possível, na difusão, aplicar a mesma técnica que nós utilizamos para supressão de silicone no STIR. É possível fazer isso para eliminar esses artefatos de ghost, tá? E aí, consequentemente, o mapa de ADC vai ser prejudicado quando eu tenho esses artefatos. Por fim, temos a sequência Vibrant, tá? Que nós vimos também na última aula, Volume Breast Image Acquisition, que é a sequência Fast SPGR 3D desenhada para mama, tá? Ela pode ser adquirida em sagital e em axial, aqui um exemplo mostrando em axial, mas ela pode ser adquirida em sagital. Um dos grandes diferenciais do Vibrant, que é uma sequência exclusiva da GE, é justamente quando você faz a aquisição em sagital, você tem uma aquisição simétrica e em tempo real das duas mamas, então eu não adquiro do corte 1 ao corte 200 sequencial, eu vou adquirir o corte 1 e o corte 100 simultaneamente. E aí eu consigo fazer a avaliação da passagem de contraste dinâmica na mama, nas duas mamas simultaneamente, tá? Por isso a gente consegue fazer Vibrant em sagital tão bem. Algumas características, um flip angle mais curto, para eu garantir o meu pulso spoiler, TR curto, TE curto, preenchimento do espaço K otimizado, e o pulso espectral special, que a gente utiliza aí para redução e melhoria do meu contraste. Eu também posso utilizar o Vibrant Flex, que hoje em dia já é uma realidade em alguns equipamentos, que é utilizar a técnica Flex, ou uma técnica de separação de água e gordura Dixon, a sequência volumétrica T1, Fast SPGR. Ela me proporciona aí um contraste de imagem muito melhor, uma supressão, entre aspas, do sinal da gordura muito melhor do que um FAT7, sem as famosas falhas de saturação que a gente vê em prega inframamária, prolongamento axilar, contato da mama com a bobina, e ainda me entrega outras imagens como o in-phase e out-phase. Só que é uma imagem diferente. Aí, quando nós falamos em diferença, podemos ter alguma resistência aí de quem avalia a imagem, que é o médico, porque não está acostumado com esse nível de contraste de imagem, tá? Nós temos ainda a opção de utilizar o recurso do disco, que nós vimos na última aula também. O disco é uma sequência ou um opcional que pode ser aplicado, que a gente vê ele tanto na mama quanto em abdômen, que é uma forma de preenchimento do espaço cavil sharing, ou seja, o algoritmo ele reordena a forma onde eu vou de preenchimento desse espaço K, aonde eu alternadamente eu vou fazer preenchimento do centro do espaço K e borda do espaço K. Então, em um frame, eu adquiro o centro e parte da borda, em outro frame, eu adquiro o centro, outra parte diferente da borda, e assim sucessivamente. Então, eu faço uma máscara onde eu adquiro todos os dados, mas as outras fases onde eu utilizo a técnica, eu vou acabar fazendo uma randomização do preenchimento da borda do espaço K e interpolando esses dados com a máscara. Com isso, eu consigo fazer aquisições dinâmicas muito mais rápidas. Então, eu consigo fazer dinâmicos cada vez com mais resolução espacial e uma melhor resolução temporal, com tempos mais curtos, ou fazer sequências com tempos extremamente curtos, como técnica de permeabilidade mamária ou perfusão mamária, com cada fase durando aí em torno de 10 segundos.
tá? E aí, uma vez que nós fizemos uma revisão geral aí de todos os PSDs que nós podemos encontrar, nós vamos ver aí a problemática de estudos com presença de próteses ou implantes de silicone, tá? Então, quando a gente fala dessa técnica ou dessa possibilidade, que é uma realidade cada dia maior, nós precisamos voltar um pouquinho nos conceitos físicos de ressonância e lembrar que existe aí uma diferença espectral causado pelas características diferentes, principalmente da gordura, suas moléculas da gordura, em relação à água. Então, nós sabemos que existe aí uma diferença espectral já esperada em ressonância magnética, aonde eu tenho uma separação entre o meu momento em fase da água e da gordura. Então, aqui uma representação gráfica e aqui o que a gente vê na prática. Na prática, lá, a gente geralmente vê essa exemplificação com um adicional de um pulso novo, que é um pico novo, que é o pico do silicone. Então, aqui eu vejo o pico da água, pico da gordura e pico do silicone. Então, eu costumo dizer que a ressonância ela foi desenhada e ela foi ensinada para ler água e gordura. Ela faz a sua seleção, a sua excitação seletiva normalmente no pulso da água, e quando eu preciso fazer qualquer pulso espectral, eu sei que eu posso mandar esse pulso espectral uma distância pré-determinada que ele vai cair na gordura. Quando a gente fala em técnicas de supressão de sinal, eu posso suprimir sinal da água, gordura e do silicone. Para isso, eu posso utilizar as técnicas espectrais, o FET7, FET Classic, etc., inversão de recuperação, IR, ou ST, a técnica ASP, ou Special, que a gente viu na última aula também, que é um pulso espectral adiabático, que aplica um pulso de inversão aí para reduzir esse sinal da gordura, ou as técnicas Dixon, que vão ser aí o Ideal ou Flex. A nomenclatura pode mudar, a gente precisa entender o que é que eu vou fazer. Então, eu tenho a técnica de supressão de gordura, que a gente chama classicamente de FET7, tá? Todo mundo reconhece esse termo em inglês aí. Nós temos a técnica de supressão de água ou imagem do silicone, ou silicone only, ou silicone brilhante. Então, em cada protocolo por onde a gente passa aí, cada um chama de um jeito, leu em algum artigo diferente, mas no final o que é? É uma técnica onde eu vou visualizar com hipersinal o silicone, suprimindo o sinal da água. Lembrando que a técnica STIR convencional, ela proporciona isso, só que ela me dá, ao mesmo tempo, o sinal da água brilhante e do silicone brilhante. E eu tenho o inverso, que é a supressão do silicone, ou imagem da água, ou água only, ou água brilhante, tá? Quando a gente fala em diferença espectral, em distância em hertz na ressonância, entre o pico da água, gordura e silicone, então já é sabido que a distância entre a água e a gordura é de aproximadamente 220 hertz em 1,5, o dobro em 3 teslas, 440, e que existe a diferença entre água e silicone, que está aproximadamente em 320 em equipamentos de 1,5 Tesla e 640 para equipamentos de 3 Teslas. Então, saber que existe a diferença de 220 e que o pulso espectral de 220 a máquina já faz super bem, eu só preciso lembrar que existe essa diferença, esse valor, essa distância entre silicone e água de 320 Hz em 1,5 Tesla ou 640 em 3 Teslas. Porque se eu vou ajustar isso de forma positiva ou negativa, vai depender do processo que eu quero realizar, de qual substância eu quero suprimir, tá? Algumas outras ferramentas que me ajudam a manipular isso. O principal é o Vertical Airlines, que nós ativamos aqui em Macros Vertical. Esse vai me servir como uma referência gráfica, onde eu posso movimentar e definir a posição de excitação central. Ou seja, minha frequência precisa vai para esse gráfico ou para esse ponto que eu determinei. Então, para eu fazer lá a famosa seleção da água, seleção da gordura ou seleção do silicone, eu preciso ativar esse Vertical Airline sempre, tá? Lembrando que ele é confirmado, ou seja, eu executo a ação de movimentação quando eu clico com o botão do meio do mouse. Eu tenho uma outra opção que é o Delta Frequency, que esse me ajuda muito quando eu tenho dificuldades de identificar algum pico. Geralmente, o pico que eu mais tenho dificuldade de identificar na rotina é o da água, que às vezes ele não vem linear, às vezes ele vem duplo, triplo, com sinal muito baixo.
e eu sabendo já previamente que eu estou em 1,5 Tesla, por exemplo, e que a distância da água e da gordura é 220, e da água e do silicone é de 320, eu posso selecionar outros picos que eu esteja visualizando melhor e aplicar uma distância positiva ou negativa no delta frequency para que essa frequência central precisa se desloque, tá? Automaticamente. Então, aqui um exemplo, onde eu posso, que é muito utilizado quando eu não visualizo o pico da água, eu faço uma marcação central, um vertical airlines no pico do silicone e aplico aí um delta frequency de 160 duas vezes. 160 duas vezes, essa frequência central que estava no silicone vai deslocar positivamente para a direção da água, caindo ali graficamente e espectralmente na região de diferença de 320 Hz. Então, isso ajuda muito quando eu não estou vendo a água, tá? Principalmente para a sequência Vibrant, quando eu quero fazer a técnica de supressão de gordura. Lembrando que o Vibrant com Special, ele não é a única técnica que eu posso utilizar isso. Às vezes, para melhorar a qualidade do minha saturação T2, um Sagital T2 FAT ou do Axial T2 FAT, eu posso usar isso também, tá? O ganho, que vem aqui como gain, me ajuda a ganhar mais sinal. Às vezes o pico está muito baixinho, e aí eu aumentando esse gain, eu vou aumentar a minha amplitude do espectro, tá? O REC, ou Receiver, ou Receptor, é a opção de eu selecionar qual receiver, ou qual elemento da minha bobina eu vou coletar os dados. Só que existe um critério para isso. Quando eu abro essa tela, eu tenho na parte superior direita o indicativo de qual é meu highest receiver e qual é meu lowest receiver, ou seja, qual é meu receiver que tem mais sinal e qual é meu receiver que tem menos sinal. Então, eu vou manipular isso aqui de acordo com o valor que estiver no HR. Por que isso é importante? Principalmente com as técnicas de duplo shim, como no Vibrant nós utilizamos, eu preciso ora olhar para uma mama, ora olhar para outra. E quando eu olho para uma mama, eu estou usando um conjunto de elementos, quando eu estou olhando para outra, é outro conjunto. E aí esse high receiver me ajuda a selecionar e coletar o melhor sinal possível para identificar bem quem é água, quem é gordura e quem é silicone, tá? Outros parâmetros importantes são os opcionais que nós modificamos ali no Options Modify RSP, tá? Aqui, basicamente, nós temos 3 opções, o CS-TUN, o ShowFP e o CSF. Esses dois, basicamente, nós não utilizamos mais. O CS-TUN é um pulso de confirmação. Então, tudo aquilo que você quer confirmar a execução, igual eu quero garantir que minha execução espectral vai funcionar. Então, quando eu centralizo na água e quero que minha gordura baixe o sinal, eu faço um CS-TUN. Mas eu preciso fazer isso? Não, é um comando a mais, uma preocupação a mais, eu esqueço que isso existe no meu dia a dia. O ShowFP, ele mostra o pico da gordura, ele desativa, na verdade, o meu efeito STIR, né, da sequência de supressão de água de silicone, o meu pulso IR, ele desliga o meu pulso IR, que fica apagando o meu sinal da gordura, para que ele apareça melhor. Só que, geralmente, para eu fazer supressão de água ou supressão da gordura, ou supressão do silicone, eu não preciso ver a gordura, eu só preciso ver o silicone. Então, eu não vou utilizar isso aqui também quase nunca, tá? O que eu vou sempre utilizar é o CSF. O CSF, ele determina a posição que vai ser emitido o seu pulso espectral. Então, nós sabemos que esse CSF padrão em um equipamento de 1,5 Tesla é de 220. Então, toda vez que eu abro esse parâmetro aqui vai estar 220. E aí eu vou selecionar um valor 0 ou 320, 640, menos positivo, negativo, de acordo com o que eu quiser suprimir. Então, aqui uma sequência genérica, tá? Não vamos considerar aqui resolução, se está alto, se está baixo, se o corte está grosso, se o corte está fino, mas é uma sequência genérica para fazer a técnica de supressão da água ou do silicone. Nada mais é do que uma técnica STIR, do que uma sequência STIR, com aplicação de um pulso espectral, como se fosse um adicional de um FAT7. Por que não é um FAT7? Porque a gordura já foi suprimida com o pulso STIR. Então, é um pulso espectral que normalmente vem selecionado para acontecer no pico da água, para saturar o pico da água. Só um minutinho aqui.
Só que acaba que eu manipulo isso, porque no mundo ideal, isso aqui a máquina ia centrar no pico da gordura e mandar um pulso a 220 positivo no pico da água. Só que quando a gente tem silicone, a máquina não sabe quem é a gordura. Ela se perde. Por isso que nós precisamos fazer o processo manual, tá? Então, para entender um pouquinho do comportamento, o que acontece quando a gente manipula as coisas? Eu tenho ali uma frequência central precisa, que eu preciso definir lá com o meu vertical airlines, tá? E eu tenho um pulso espectral, que é o que a gente utiliza lá nas sequências T2FET ou pulso Vibrant, aonde normalmente a máquina vai automaticamente centrar no pico da água, minha frequência central precisa, e vai mandar o pulso espectral, que já é padrão, a menos 220 ou menos 440, dependendo do equipamento, e esse pulso espectral vai cair na gordura. Quando a gente tem problema nesse espectro, ou seja, área de falta de com problemas de suscetibilidade, ou seja, a distância entre a água e a gordura encurta, ou quando a máquina não centraliza bem, não acha bem o pico da água, é aí que a sequência falha a saturação. Então, por isso que eu preciso fazer o processo manual para quando eu vou utilizar sequências T2FET e quando eu vou fazer o Vibrant com o Pulse Special, porque eu preciso checar se a máquina achou a frequência central na água sozinha ou se eu preciso fazer isso manualmente. Uma outra opção de saturar a gordura é com o Pulse IR. Então, o Pulse IR, né, que a gente utiliza ali em torno de 150 a 160, ele vai suprimir o sinal da gordura através da inversão do sinal. É uma outra opção de diminuir o sinal da gordura. E eu posso associar os dois. Então, eu posso ter um pulso IR que vai diminuir o pulso da minha gordura, e eu posso também aplicar um outro pulso espectral seletivo, que é o que a gente usa lá do Water, aonde eu vou determinar onde ele vai acontecer. Então, um exemplo, a supressão do silicone, eu quero que o silicone fique preto. A sequência vai suprimir o sinal da gordura pelo STI e eu vou fazer com que meu pulso espectral caia sobre o silicone, tá? Como eu vou fazer isso, eu vou mostrar já já. E aí eu vou ter esse resultado. Eu vou ter menos sinal de gordura, menos sinal do silicone, é a imagem onde o silicone está escuro, o famoso STI com supressão do silicone. Ou eu posso suprimir o sinal da gordura pelo pulso STI e fazer com que o meu pulso seletivo caia na água. Ou seja, eu vou ter uma imagem com silicone brilhante e com supressão do sinal da água. Como eu vou fazer com que esse espectro, com esse pulso espectral caia aqui? Vou mostrar já já. Então, aí a gente vai ter um resultante que é o sinal baixo da água e da gordura. Então, vamos para o fluxo de trabalho. Vamos ao que todo mundo quer ver. Quando eu faço uma supressão de gordura, técnica T2FET ou Vibrant especialmente, com Special, tá? Qual que é o fluxo de trabalho? Prescrever os cortes, colocar um volume Shin em cada mama. Esse volume Shin é um ponto importante. A regra diz que o Shin ele tem que ter o máximo de anatomia possível e o mínimo de ar possível. Existem muitas literaturas, muitos artigos, muitas aulas que mostram um volume Shin muito pequeno, cobrindo só a glândula mamária. Em alguns casos, esta é a solução, em outras não. Então, assim, mesmo que eu faça todo o processo correto de seleção de picos, pode ser que meu Vibrant saia com falha de saturação. Isso porque a falha espectral está acontecendo por inhomogeneidade do campo, e aí não vai ter jeito, porque a distância da água e da gordura não está de 220, ou porque o meu volume Shin não está coletando dados suficientes para falar para a água quem é água, para a máquina quem é água, quem é gordura. Então, a regra oficial é o máximo de matéria, o mínimo de ar. O volume pequeno, Shin pequeno, só na mama, pode funcionar, assim como pode não funcionar. Fiz o Shin bem pequenininho só na glândula mamária. Falhou muito o FET7, o que eu vou fazer? Colocar um volume Shin maior, pegando o prolongamento axilar e tudo, porque eu vou coletar mais dados, por mais que ele esteja tocando mais ar do que deveria, tá? Então, fiz a marcação, a primeira coisa, eu vou fazer um auto pré-scan para a máquina fazer o seu pré-shimming, depois eu vou entrar no opcional de manual pré-scan. Quando eu abro a tela do manual pré-scan, eu vou clicar em Center Frac Fine,
tá ok? Que é onde eu vou fazer a minha seleção da frequência precisa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar no pico da água, porque o FET7 ele é automático, o pulso espectral na gordura, a menos 220, ele já está presetado. O que acontece é que às vezes a máquina não vai centrar na água, ela vai estar centrada aqui no meio. Se ela centrar no meio, ela está mandando o pulso igualzinho a 220 e não está tocando na gordura. Então o que eu preciso fazer? Centrar no pico da água. Se eu coloquei 2 volumes XIM, eu vou selecionar o volume 1, fazer isso, volume 2, fazer isso. Lembrando que o centro da água, o centro é feito com o botão do meio do mouse. Mouse mais novos é aquela bolinha, né? Aquela rodinha que tem ali no mouse. Garantir que a água está na frequência, no centro da minha frequência precisa, é só dar done e scan. Fez o done, está pronto, está feito, scan. Bota para rodar. Outra opção, supressão da água, ou seja, agora eu vou fazer a sequência STIR com um pulso espectral aplicado à supressão da água, ou seja, o silicone only, tá? Só a imagem do silicone brilhante. Depois da prescrição, essa sequência, normalmente nós não utilizamos volume XIM, independente se eu estou fazendo ela axial ou sagital, eu não faço um volume XIM, porque eu quero que a máquina leia toda a anatomia que está ali presente, que ela ajuda, isso ajuda eu ter mais sinal para diferenciar os picos, tá? Vou entrar no manual pré-scan, novamente vou no Center Frag Fine, e aí eu vou centralizar no pico do silicone. Lembrando que o pico do silicone equipamentos GE é sempre o maior pico à direita. Quando eu falo que é maior pico, não quer dizer que ele sempre vai ser maior que os outros. Pode ser que ele seja menor. Pode ser uma prótese que teve uma rotura, que está cheio de edema, e o pico da água fique maior do que o do silicone. O importante é você saber que ele é o maior que apareça à direita, no espectro negativo, tá? E aí eu vou em Options, vou buscar a opção CSF, isso eu posso digitar ou buscar na lista, e vou colocar o Current Value de 320 positivo. Então, o que nós vimos lá, eu vou centrar no silicone e vou mandar o pulso espectral a uma distância de 320 positivo, onde ele vai cair exatamente em cima da água. Só clicar em aceitar, done, scan. E para fazer o contrário? Aí eu tenho 2 formas de fazer. Uma muito mais fácil e a outra que é onde todo mundo se embanana, tá? A mais fácil vem primeiro. Então, supressão do silicone, fazer o silicone ficar preto. Auto pré-scan, manual pré-scan, Center Frag Fine, e aí eu vou centralizar no pico do silicone. Por que o pico do silicone, William? Já está diferente do que eu sabia. Vocês concordam comigo que no mundo real, onde a paciente colocou uma prótese grande de mama, especialmente as pacientes mais jovens, eu tenho um volume de tecido de silicone muito maior do que o da água? Com isso, o meu espectro sempre vai me mostrar o pico do silicone muito maior do que o da água. Meu problema é enxergar esse cara, não é enxergar esse. Então, quando eu vejo aí o pico do silicone, eu bato o olho, eu já sei que ele é o silicone, porque ele é o maior que vai apresentar do lado direito. Então, eu vou centralizar no pico do silicone. E a grande diferença está aqui. Eu vou no CSF e vou colocar 0. Por que 0? Lembra que eu expliquei o que é o CSF? O CSF, ele é a distância que eu vou aplicar o meu pulso espectral. Então, é a frequência que eu vou aplicar meu pulso espectral. Se eu centrei no silicone e coloco para que o pulso espectral caia ali, ele vai saturar quem? O silicone. A outra forma que a maioria das pessoas conhecem é o quê? Eu centrar no pico da água, que é o maior à esquerda. Lembrando que quando eu falo maior, não quer dizer que ele é grande, ele pode estar pequenininho. E utilizar o CSF menos 320, porque eu quero que o pulso caia negativo aqui, à direita, a 320 Hz de distância. Isso funciona? Funciona. Qual que é a problemática? Às vezes eu não vejo quem é a água. Ou a água tem 2 picos. Eu não sei qual dos 2 picos que é o de verdade. Qual que eu vou marcar no meio entre eles?
Ou vou ter que marcar no silicone, utilizar o delta frequency, vou perder um tempão pensando nisso e executando isso para que o pulso espectral caia aqui. Então, para que o pulso espectral caia no silicone, é simples. Centraliza no silicone e coloca 0. Então, silicone branco, centraliza no silicone, 320. Silicone preto, centraliza no silicone e coloca 0. Seus problemas acabaram. E a gente tem resultados. A comparação de uma sequência STIR com uma sequência ASPIR. Então, mesmo o ASPIR, que é um T2 FET7 mais otimizado, a gente vê que em algumas regiões eu vou ter falha de saturação espectral. No STIR, aqui nesse exemplo aqui, um STIR bem ruidoso, eu não vejo falha de supressão nenhuma, tem uma supressão de gordura muito mais homogênea, mas nesse caso aqui eu tenho uma sequência mais ruidosa, com contraste diferente. Uma sequência Vibrant, com FET7, ou Vibrant Special, bem homogêneo, bem saturado, com uma reconstrução. Aquilo que é o resultado que nós buscamos, a sequência Water Only, ou seja, que eu não tenho o sinal do silicone e tudo que brilha aqui para mim tenho água, e o inverso, o Silicone Only, onde o meu silicone fica brilhante, mas o sinal da água desaparece. Aqui, comparativo de um T2 Ideal, um T2 STIR, uma sequência Vibrant Flex e um Vibrant convencional. Então, observa que no Flex a gente tem uma uniformidade dessa, abre aspas, supressão da gordura, muito melhor do que o Vibrant convencional. Entretanto, o contraste é diferente. Agora, a minha gordura não fica mais um cinza querendo escurecer, ele fica quase que preto. E aí a gente tem esse problema aí de adaptação, tá? Aqui um caso que pode acontecer, duplo lumen, diferenças de prótese, uma prótese de silicone e uma prótese de solução salina, tá? E aí a gente vai ter comportamentos diferentes, vamos fazer coisas diferentes. No caso aqui da área do silicone, a gente vê que o comportamento no T1 e no T2 é diferente comparado com a água. E aí o que eu fiz aqui, técnica de supressão de silicone, somente em uma das mamas. Preciso fazer na outra? Não, na outra não tem silicone. O que é feito em alguns casos, o T1 já me mostra contorno, eu suprimi o sinal da água, que eu vou ver só gordura, já vi no silicone. Alguns clientes pedem para fazer um T2 muito mais pesado, com tempo de eco mais longo, que aí a água brilha mais. Mas fora isso, não precisa fazer nada quando eu tenho próteses salinas, ok? Aqui o comportamento do Vibrant, como é que ele fica. Então, o Vibrant, ele suprime o sinal do silicone, e da água ele fica meio isso. Sempre perguntam, e quando eu tenho aqueles polímeros de silicone, ou quando eu tenho implantes de silicone em outras áreas do corpo, como glúteo, panturrilha, peitoral e vários outros que estão virando moda? Eu preciso fazer essas técnicas também? Sim. E eu faço do mesmo jeito? Sim. Então, aqui mostrando uma sequência axial e coronal STIR com polímeros de silicone aplicados aí na região glútea, tá? E aqui mostrando uma sequência STIR com supressão da água, a STIR com supressão da água, com supressão dos polímeros e um STIR convencional, tá? Então aqui eu suprimi aquilo que foi injetado, aqui eu suprimi a água, ficou aquilo que foi injetado, e uma que aparece os dois sinais, tá? Por fim, para a gente caminhar para o fim, estudo dinâmico. Então, quando a gente injeta lá o contraste, o que a gente quer ver? O comportamento de captação de contraste das lesões. Geralmente, nós queremos avaliar a diferença de sinal entre uma fase inicial e a primeira fase da chegada do contraste, que nós chamamos de efeito washing, e depois nós queremos ver esse comportamento depois de um tempo. Então, se eu vou ter uma perda de sinal, se eu vou ter um platô, ou se eu vou ter um ganho, vou manter esse ganho de sinal à medida que o tempo vai passando. E esse comportamento da curva, se vai ser um tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, que é o que a gente costuma ouvir os médicos falando, que vai diferenciar se é uma lesão mais benigna, mais maligna, qual é o grau da lesão, tá? Basicamente, a técnica é feita com a sequência dinâmica em T1 e vai produzir para mim 3 mapas conhecidos. O C, o Signal Enhancement Ratio, o Max Slope of Increase e o Positive Enhancement Integral. Da onde saem esses mapas, tá? Do comportamento.
Então, o Max Slope of Increase ele vai me mostrar em mapas de cores, vermelho e azul, regiões onde eu tive uma inclinação maior do pico porque chegou mais contraste, ou onde eu tive uma inclinação menor. Tá? Onde eu tiver maior inclinação, eu vou ter tons mais fortes. O outro mapa é o Positive Enhancement Integral. É basicamente o volume de contraste que eu tenho abaixo da curva. Óbvio que se eu tenho uma curva que inclinou mais, eu tenho uma área maior. Então, se eu tenho uma área maior, eu vou ter um volume maior de gadolínio ali, tá? Comparado com uma que não inclinou tanto. E o Signal Enhancement Ratio, ou SER, que dá o nome ao algoritmo que a gente usa para pós-processar mama na EGE, ele é uma avaliação em função do tempo. Então, ele quer avaliar o meu comportamento tardio. Então, eu já avaliei no Max Slope of Increase quem inclinou ou não, e agora eu quero ver se tem regiões que estão perdendo contraste, perdendo sinal, ou não. É eu fazer um estudo do washout, digamos assim, tá? Então aí a gente vai acabar vendo que esses mapas eles são gerados, calculados através da intensidade de sinal obtida em função do tempo com a sequência T1. Então aqui mostrando os três mapas, da onde eles saem, Max Slope of Increase da inclinação, o Positive Enhancement Integral da área e o SER, que é o meu efeito tardio, tá? A gente ainda tem muito pouco utilizado no mercado, mas quase todo equipamento tem essa licença, equipamentos mais novos, quando eu falo mais novos, de 2012 para cá, exemplo, que é a sequência BRISE, que é você fazer uma espectroscopia da mama. Tá? Então, exemplo do que a gente faz lá no cérebro, nós podemos fazer também na mama para caracterizar metabólitos. Então, o principal metabólito aí que a gente vai buscar é o pico da colina, é a presença da colina. Porque a colina é um marcador de proliferação celular. Proliferação celular, sabemos que temos aí provavelmente uma neoplasia maligna se proliferando, ou benigna, tá? Então, a gente vai ter aí o pico da colina aumentado, e o pico do lipídio é o nosso complicador dessa técnica, porque a mama, ela é basicamente uma glândula gordurosa. Dependendo da idade do paciente, a gente vai ter mais predominância de gordura ou menos, mas tem muita gordura ali. Então, esse voxel ele tem que ser muito bem marcado. Se eu diminuo o tamanho do meu voxel, eu vou acabar pagando tempos exorbitantes de aquisição, na ordem de 10, 15 minutos, em virtude de ter uma avaliação adequada, e que no fritar dos ovos, muitos artigos dizem que não faz tanto sentido, não vai dar um diagnóstico diferencial. Então, é uma técnica que existe, muito utilizada aí na área da pesquisa, mas na área clínica a gente vê pouco, beleza? Bom, da parte de técnica é isso, tá? De imagem, etc. Então, eu vou mostrar para vocês muito rapidamente como que é feito o pós-processamento. Então, eu já tenho aqui um simulador aberto, tá? Com alguns exames abertos. Eu vou abrir esse estudo aqui também, que eu já tenho todas as fases selecionadas, e eu vou utilizar o RedView. RedView, antigamente se utilizava um FuncTool, máquinas mais novas têm o RedView, e através desse RedView é que a gente faz aí o pós-processamento de estudos dinâmicos, tá? Quando eu clico, ele vai processar todas as imagens, e aí ele vai me dar uma gama de possibilidades. Então, eu tenho como processar só o mapa C, só a análise do dinâmico. Eu tenho um que me chama de EMAR Breast Subtraction, onde ele faz subtração digital para mim. Eu não preciso daquela sequência de subtração que o médico tanto cobra a gente. E eu tenho EMAR Breast Multiparamétrico, que aqui eu vou poder, ao mesmo tempo em linha, avaliar a imagem anatômica, fazer pós-processamento de difusão e etc. Então, posso utilizar qualquer um deles, vou usar o multiparamétrico como exemplo. E aí ele vai carregar todas as minhas imagens e vai me dar todas as etapas de pós-processamento possíveis, tá? Então aqui
Com essas sequências, eu tenho uma análise geral, eu tenho a parte de dinâmico, de subtração, de fazer o SER, de fazer o ADC. Então, eu posso fazer todos os processamentos, cada um seguindo uma etapa dessa. Diferente de softwares antigos como o Functu, que eu tinha que fazer um processamento, sair, outro processamento, sair. Agora eu faço tudo em linha, sem precisar fechar, tá? Então, aqui uma sequência T2, um STIR super fino de 2 milímetros, um STIR mais convencional de 4 milímetros, respeitando esse protocolo, uma difusão, um T1 e o dinâmico. Para eu fazer a produção dos mapas, eu clico na opção de ser. Então, quando eu clico no ser, ele sempre vai me dar uma mensagem de erro falando que os mapas não podem ser gerados de forma padrão. Por quê? Eu preciso falar para o algoritmo quem é minha fase pré-contraste e quem é minha fase pós-contraste. Então, aqui, geralmente, minha fase pré sempre vai ser a 1, de 1 a 1, e minha fase pós vai ser da fase 2 até o final do ciclo. Então, a menos que você injete o contraste muito precocemente e sua fase 1 e 2 não tenha nada de gadolínio, você vai precisar mover nisso aqui. Quando você clica em computar, ele vai levar em consideração esse parâmetro que você selecionou aqui e vai gerar os mapas para você. Então, ele gera o Positive Enhancement Integral, tem aqui o nomezinho PEI, Signal Enhancement Ratio, que é a avaliação tardia, que eu mostrei para vocês. Se eu clico no nome do mapa, eu tenho aí outros mapas disponíveis. Então, o Max Slope of Increase, que é um dos mapas mais importantes. E aí a gente pode janelar esse mapa, a gente pode mudar o padrão de cor que a gente vai usar. Pode passar as fases aqui embaixo, onde tem rank, eu posso passar as fases, não importa qual fase eu vou marcar, a que eu estiver visualizando melhor. Posso dar um zoom aqui para facilitar a vida. Vou colocar um ROI na região de interesse. E aí o equipamento vai me dar uma curva mostrando como é que foi a captação desse sinal. Dica para essa curva. Normalmente mude o meu eixo das fases do gráfico de tempo para ranking e mude a minha análise escalar de absoluto para relativo, porque o absoluto é o sinal absoluto obtido na sequência. Então, aqui nunca vai começar do zero. Quando eu mudo para relativo ou para percentagem, ele me mostra no eixo longitudinal o quanto que eu aumentei relativamente ou percentualmente de sinal, tá? E aí você pode colocar outros ROIs, você pode fazer fusão de imagem, né? Então você pode pegar a imagem anatômica aqui, clica, segura e arrasta para cima de um mapa, que aí a gente vai ter a fusão da imagem anatômica com o mapa, isso é bem interessante. E aí é só salvar as imagens, botão direito, Save Image, em cada viewpoint que você quiser salvar, ou botão direito, Save, salvar screen, Save Screen, que ele faz um print da tela. Basicamente, em Mama, é isso que é feito, tá? Aqui eu tenho um outro estudo, feito num 3 Teslas, esse com silicone, esse aqui realizado a técnica de supressão da água. Então, essa sequência aqui, eu tenho o hipersinal presente aqui, é só do silicone, não é da água, tá? E aqui também eu tenho a sequência dinâmica. Neste eu vou mostrar a opção aqui do Subtraction, onde eu mostro que esse algoritmo, ele automaticamente me dá os dados brutos da sequência dinâmica aqui, nesse viewpoint superior, mas ele já me dá também automaticamente a subtração nesse viewpoint inferior, que é o que o médico quer visualizar, porque melhora muito o contraste de visualização de lesão, ou seja, a diferença para ver a impregnação do gadolínio em alguma lesão. Então, é muito mais fácil ele ver na subtração do que no dado adquirido. Então, ele pode utilizar isso aqui para gerar as curvas. Pode colocar um ROI ali. Eu posso clicar com o botão direito nesse ROI e clonar para todas as séries do exame. E aí eu vou ter a curva aqui projetada. Tá? Bom, é isso, professor Homero. Isso é que nós tínhamos para apresentar hoje sobre Mama.